E aí, pessoal, nós estamos de volta aqui no canal Ateliê do Osso. Essa semana não poderia faltar a nossa apresentação. Meu nome é Marcelo Starling, eu sou médico geriatra e fisiatra. Eu sou Lucas Boechat, médico ortopedista. E hoje nós vamos ter um assunto sobre dor no esporte. Vale lembrar, né, que o Fernando Dourado mais uma vez está faltando. Ele parece que ele tomou um amarelo na semana anterior, mas não, ele está dando gato, está dando gato e não está comparecendo. Então, Fernando, quando você assistir essa aula, você vai ter que gravar os comentários, porque nós precisaremos ver os seus comentários. Então, nós temos um aviso que é sempre importante em todas as aulas, que nós não pretendemos esgotar informações sobre esse tema. Pode conter opiniões pessoais, mas sempre baseado, associado às publicações científicas. Não é recomendado realizar nenhum tipo de diagnóstico perante exclusivamente as aulas que são apresentadas no nosso canal. Tá? E claro que nós não temos nenhum conflito de interesse. Então hoje o Lucas preparou uma apresentação para a gente, eu estou aqui numa pós-graduação, com uma cadeirinha boa para assistir sobre dor no esporte. Vamos lá, Lucas. Beleza, pois é, essa é uma aula que eu montei esse ano, claro, ela está bem mais resumida, né, para falar para o pessoal da clínica de dor, para o pessoal da medicina esportiva, sobre como é que é a dor no esportista de alto nível, no atleta, né? Agora, sempre que a gente vai falar de lesão e vai falar de dor, eu acho que é sempre importante começar a aula falando que exercício físico é saúde, tá? O melhor método que a gente conhece de prevenção, muitas vezes de tratamento de diversas doenças, diversas patologias, e pode, inclusive, ser o objetivo de diversos tratamentos. No caso do esportista, a gente quer tratar uma lesão para que ele volte a fazer aquela atividade dele em alta intensidade, né? Pode passar, por favor, Marcelo. E lembrando também que existe essa conexão, né, que todo mundo faz entre esporte competitivo, esporte profissional e dor. E não está de todo errado, tá? O atleta que quer vencer, todo atleta quer vencer, né? Ele quer superar os seus adversários, que também estão no limite. Se ele não for até o limite, como é que ele vai ganhar, né? E onde está esse limite? Ninguém sabe direito. Então, é muito frequente que eles ultrapassem esses limites, como na corredora da Suíça, né, lá da Maratona de Los Angeles, que chegou cambaleando, deu 3 voltas no estádio toda torta, ficou morrendo de dor. A Simone Biles, que largou as Olimpíadas do Rio no início, né? Nem do Rio, foi a última, né? Por causa de estafa não só mental, mas de dor também. Então, são grandes exemplos recentes aí de o que, aliás, um recente, outro nem tanto, né? De como é que a dor está atrelada ao esporte de alto nível. Pode passar? E aí eu fiz uma licença poética, né? Fernando Pessoa falou que o poeta é um fingidor, essa frase dele é muito conhecida, né? Eu troquei por atleta e ninguém melhor do que o Neymar, né, Marcelo, para falar que o atleta é um fingidor. Ele finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Então ele leva uma canelada lá, leva um carrinho, dói. Mas ele finge que é muito mais. Aí chega o médico, chega o fisioterapeuta para tratar. E aí, onde que está a dor desse cara, né? Ele não me deu aquela piscadinha. Então, a dor, inclusive, ela pode fazer parte da estratégia de jogo, inclusive, para ludibriar o juiz, o adversário, incentivar os seus colegas de time, né? A quererem tá por cima, querer devolver aquilo na forma de um gol, né? Tá certo? Eu acho que é muito importante essa imagem aqui, é tão legal, né? Que você deveria, né, ter... É deveras importante contar um negócio, que ele finge mais quando ele está ganhando, porque quando ele está perdendo, ele não fica no campo enrolando, né? E teve uma cena, né, na final da Libertadores do ano passado também, que foi muito engraçado. O juiz deu um tapinha nas costas de um jogador do Palmeiras, o jogador caiu e começou a se debater. Ele falou assim: cara, fui eu, o juiz, que te deu um tapinha aqui. Mas gostei muito e, Lucas Boechat, você é um poeta, sim. Obrigado. Para quem não sabe, gente, eu escrevo os textos da Ateliê do Osso, viu? Faz sucesso lá no Instagram. Quem está no YouTube, lê os textos que a gente faz aqui embaixo Muito na bom. descrição do vídeo, que normalmente são pelo menos um pouco divertidos. Isso aqui é uma coisa também que é meio que de conhecimento comum, perdão, e é fato, né, que os atletas eles têm um limiar de dor mais alto que os atletas competitivos, né? Então, a gente já teve lá na clínica, né, Marcelo, alguns atletas de UFC, e os caras são impressionantes. Os caras quebram uma costela e continuam treinando, continuam lutando, fratura de face, e nem sente, ou então vai sentir depois.
E se a gente sentiria uma dor nível 10, os caras sentem uma dor nível 5 de maneira a não parar o esporte, né? Esse conhecido, também conhecido como portal da dor, né? Que é essa capacidade de um soldado tomar um tiro durante a batalha e não sentir dor, ou do atleta levar uma pancada, quebrar um osso e ser capaz de continuar exercendo também o esporte dele ali. Pode passar? Isso é uma complicação, dificuldade que nós médicos, profissionais de saúde em geral, né, tem com os atletas. E o atleta tem muitas particularidades. Olha que interessante esse pitcher aí do beisebol, arremessando essa bola todo torto, né? Você imagina que o cara tem uma lesão, por exemplo, ali nos tendões do manguito rotador, e isso dificulta ou impede ele de fazer o arremesso normal, né? Só que o cara não quer perder a vaga no time, o time está bem no campeonato, ele começa a se adaptar, até fazer um arremesso bizarro desses, né? Que vai levar a uma série de outras compensações, que por sua vez pode levar a lesões secundárias. Então começou com um problema no ombro, ele se virou, deu o seu jeito, e aí deu um impacto femoroacetabular no quadril oposto, aí deu uma lombalgia, né? Então a gente tem que tentar desfazer esse novelo também para conseguir tratar o atleta. Eu queria até fazer um comentário aqui, Lucas, olhando essa imagem, porque eu compreendo isso que você acabou de falar, mas será que ele nunca arremessou? Sempre o tipo de arremesso dele foi desse jeito? Porque quando você atinge uma técnica e uma especificidade, às vezes, tão grande no seu movimento esportivo, isso a gente vê muito no basquete. Eu, pelo menos, eu não acompanho o beisebol, eu acompanho muito no basquete. A técnica de arremesso, você vê que muitos atletas de altíssimo desempenho têm uma técnica horrorosa. Eles não têm aquela técnica limpa de arremesso, mas a bola entra, eles fazem as cestas, tá? Agora, esse daqui, ele realmente machucou antes com uma técnica mais aprimorada e depois ele conseguiu ainda desenvolver uma segunda técnica em altíssimo desempenho para ser um atleta para manter ainda a vaga? Porque a ideia é, eu olho essa foto e eu falo, opa, será que ele sempre arremessou assim ou será que isso foi secundário de uma lesão primária e ele conseguiu se adaptar ainda a ser alto rendimento arremessando desse jeito bizarro? Cara, não faz comigo, não entendo também de beisebol, não, cara. Só sei que o cara chama pitcher. Mas eu te digo o seguinte: o beisebol ele é um esporte bem diferente do Uhum. basquete, né? O basquete você tem o contato com o adversário, você tem o drible. O beisebol, o pitch, apesar da diferença de curvas que ele vai fazer, né? De velocidade, bolas flutuantes, bolas velozes, ele é muito mais repetitivo, né? Então, o gesto esportivo inadequado vai levar, com certeza, a lesões. Se o gesto perfeito já leva, os caras fazem 100 pitches por dia, né? Inclusive, eles têm esse limite. No jogo, não sei mais se é 100, mas era. Se durante um jogo esse arremessador chega a 100, ele tem que sair, tem que entrar em reserva. Durante o treino, a liga deles faz a mesma coisa. Recomendação para os clubes e pode, inclusive, ter uma batida lá de um fiscal. Está arremessando demais, está fora, viu? Para Pô, você tentar entende pra preservar a caramba de saúde dos beisebol, então. caras. Oi? Você entende, então. Então você entende pra caramba de Entendo de beisebol. lesão no beisebol. Nunca devo ter assistido um jogo de beisebol inteiro na minha vida. Pode passar. E outra coisa, outro filão, né, para quem trata, quem mexe com dor, né? Você mexe com um atleta profissional, esse cara, se você tratá-lo bem, ele pode ser seu paciente o resto da vida. Porque um trabalho dos nossos colegas aqui lá da Escola Paulista de Medicina, alguns deles foram meus contemporâneos ou meus chefes aí, nos mostra, perdão, que em jogadores que foram profissionais do futebol, da Série A, Série B, 97% depois deles, quando aposentado, ainda tem dor. Olha que interessante, né? Uma escala de dor até alta, essa escala vai de 0 a 10, né? Eles têm 5,4, e a maioria com sobrepeso, como a gente pode ver com os nossos ídolos aí, Maradona e Ronaldo, né? Onde que esses caras chegam. E a gente sabe, né, Marcelo, que o sobrepeso, a obesidade estão relacionados a mais inflamação, estão relacionados a mais dor, né? E essa imagem ficou perfeita, né? Porque os dois atletas que foram de ponta, os dois estão carregando a bola. Quem assistir isso aí, ouvir isso no Spotify, não vai entender. A gente tem foto dos dois barrigudos, o Maradona com a bola na mão e o Ronaldo com a bola dentro da barriga, né? Dentro da camisa, dentro da camisa. Pode passar. E outra coisa é a associação com hipovitaminose D. Olha que interessante, né? Quando a gente fala de atleta, a gente imagina uma vitamina D alta, né? Está fazendo esporte, está lá fora, né? Mas tem os atletas indoor, né? Por exemplo, as bailarinas, jogadores de basquete, taekwondo, a maioria das vezes isso é feito debaixo de um teto, apesar de serem hiperativos, tomam pouquíssimo sol. Então, muitos deles têm hipovitaminose D.
E a hipovitaminosa D está relacionada a mais lesões musculares, fraturas por estresse, infecção de via aérea superior, igual eu saí de uma recente aqui, queda da performance e possivelmente rebaixamento do limiar de dor. Com a mesma lesão eles sentem mais dor, com o mesmo esporte eles sentem mais dor. E o próximo slide você vai gostar muito, Marcelo, a associação com sono. Você que é um estudioso do sono, olha que interessante esse estudo brasileiro também, mostrando que 30% de atletas jovens geralmente dormem bem, né? Mas 30% de atletas jovens amadores tinham um distúrbio do sono que já merece atendimento médico e 15% merece não só atendimento para aconselhamento e avaliação, mas já necessitam um tratamento para o sono. E atletas, eu tirei essa frase aí do próprio artigo, né? Atletas jovens com níveis mais baixos de qualidade de sono têm níveis mais elevados de dor em repouso e durante a prática esportiva. Impressionante, né? Eu não imaginava até eu montar essa aula. Isso acontece não só com a questão de dor, tá? Mas também com a questão do desempenho e com a questão da performance, tá? Atletas que dormem menos, eles têm um maior índice de fazer lesões esportivas. Esse é um ponto, tá bem claro nos estudos. Atletas que têm um sono não recuperador, tá? Então isso é muito importante. Quando você vai para uma delegação, ela vai para uma Olimpíada, ela tem que atravessar um fuso, existe todo um acompanhamento para você passar por um momento de jet lag, para você fazer a adaptação, para você conseguir chegar lá no dia das suas competições e ter desempenho. Existem muitos estudos, Lucas, que é tão interessante que eles pegam sono profundo, a fase N3, o sono de ondas lentas, e eles colocam o seguinte, eles colocam os atletas, tem estudos magníficos e maravilhosos, eles colocam um grupo de atletas, por exemplo, e fazendo polissonografia diária, tá? E na hora que esses atletas eles vão entrar no sono N3, uma parte desses grupos são despertados, os outros não. Na hora que eles vão fazer o gesto esportivo, você vê uma queda de rendimento em quase 30% em quem foi despertado do sono N3, da fase de ondas lentas. Então, a gente tem que lembrar que a N3, a fase de ondas lentas, você tem liberação hormonal e você tem uma recuperação física. Então, isso é muito importante. Então, quem faz alto desempenho, tem um desgaste muscular muito intenso, tem um desgaste físico, você precisa dormir para recuperar. Então, esse é um ponto. Se você não recupera, você aumenta o seu limiar de fadiga, você pode aumentar o quê? Risco de lesão. Tá? E esses estudos demonstram o quê? Coordenação motora. Isso é muito interessante até não só com atletas, mas com profissionais que precisam dessa coordenação refinadíssima. Um pianista assistindo uma aula de sono num congresso internacional da Inglaterra, ele chegou para um dos pesquisadores e falou o seguinte: nossa, é engraçado, tem um momento de um concerto que eu sempre erro, mas quando eu durmo muito bem, no dia seguinte aquele erro desaparece. Então, a coordenação motora, ela influencia muito, o sono influencia na coordenação, no desempenho, no risco de lesão. Muito boas essas informações, Marcelo. Acho que a gente podia fazer depois um vídeo aqui sobre sono e esporte, hein? Podemos entrar nessa onda aí agora, né? O Fernando já tem um próximo vídeo para ele que está relacionado a essa videoaula aqui. Não, e com certeza, falar de sono é ótimo que o Fernando pode aparecer dormindo na aula, então. Aula prática. Aula prática. E olha que interessante isso aqui também, como é que o atleta é um outro bicho, né? Uma outra espécie quase. Existem muitos que a gente chama de incidentalomas, né? São aquelas imagens acidentais que você acha num exame e que não necessariamente são problemas, né? E o atleta ele está sempre sobre sobrecarga, né? Então ele nem sempre, mas naquela periodização esportiva tem momentos que ele tem que se exceder para depois recuperar e se tornar um atleta melhor, né? Isso aparece nos exames, em especial na ressonância magnética, que por via de regra os pacientes adoram, né? Eles falam nem antes de falar da dor, falam assim: doutor, eu vim aqui porque eu quero fazer uma ressonância magnética. Aí depois a gente tem que extrair desse cara a história, né? Para ver, inclusive, se é necessária a ressonância magnética. Porque ao requisitar a ressonância magnética, sem entender o que está acontecendo, você pode achar imagens como essa, desse artigo aqui, que nos mostra a quantidade de achados incidentais e insignificantes que você tem em atleta, né? Então, hipertrofia de ligamento redondo, para quem gosta de ressonância, edema ósseo subcondral, edema muscular. E aí você vai examinar o paciente, não tem nada disso. Isso não dói, isso não incomoda, isso não atrapalha. Ele veio porque ele tem um sintoma de pubalgia, por exemplo, que é dor em um desses lugares, né? Então, cuidado com os exames, gente. Tanto vocês, esportistas, quanto colegas profissionais de saúde. Ressonância não é o olho de Deus que tudo vê, não é o olho de Sauron, né? Para quem gosta de Senhor dos Anéis.
ressonância magnética é um exame complementar, como outros também são. E vale lembrar, né, Lucas, que a gente tem um episódio que fala de diagnósticos sindrômicos e etiológicos, e isso é muito interessante, que tem um momento que eu lembro que você fala, a imagem serve para você mostrar, ó, aqui tem um negócio, mas não necessariamente tem uma síndrome relacionada àquele negócio, né? Bem lembrado, Marcelo. E já indo para a parte de tratamentos, a gente tem que lembrar de adaptar o tratamento ao nosso paciente, né? No caso, o paciente é um atleta que tem demandas muito diferentes do resto das pessoas. E cada atleta vai ter uma lesão diferente, uma necessidade diferente. Então, imagina como é que é tratar o ombro desse atleta, um atleta paralímpico de levantamento de peso, né? Que dificuldade que é. Porque o ombro, inclusive, faz parte do instrumento de locomoção dele, né? Ele precisa mexer a cadeira. Então, quais são as prioridades aí? Então, igual eu falei, o esportista é quase que outra espécie humana, né? O atleta de alto desempenho. Pode passar. Sem falar também na adequação à temporada. Então, aí do seu Flamengão aí, ó, Marcelo, o Everton Ribeiro, do meu ex-Cruzeirão, né? Porque hoje em dia é Cruzeirinho, ele revela estar jogando lesionado há 8 meses para fazer parte da história do clube. É uma notícia já antiga, né? Mas isso é errado? Então, quando eu estava na faculdade, falavam disso como se fosse um absurdo, né? Olha que absurdo, vai se machucar, vai ter dor para sempre. Não sei se é um absurdo, né? Na verdade, a decisão de tratamento médico é sempre uma decisão muito mais ética do que uma decisão técnica, né? Então, talvez valha a pena para esse atleta aí. Hoje eu estou meio poético, tá? Assim como o Vinícius de Moraes disse, queimar de uma vez só numa fogueira bem forte, né? Ao invés de ser aquela fogueirinha, aquele palete de fósforo que queima a vida inteira, aquela vela de 7 dias, né? Que queima muito tempo. Então, a oportunidade que esse cara tem de fazer a carreira, de deixar o seu nome na história, de ganhar dinheiro, é essa. Então, tá num super time que está ganhando tudo, vai sair da temporada, pô, porque está com dor, né? Porque está com lesão. Às vezes cabe a nós, da saúde, permitir que ele jogue com dor, sim. Então, é uma decisão multidisciplinar e mais do que multidisciplinar, né? O paciente, o atleta, ele tem que participar dessa decisão também. Eu não vou tomar decisão por ele, não. A gente tem que informar quais os caminhos possíveis, o lado bom, o lado ruim, os riscos de cada caminho, né? E participar dessa decisão e não tomar decisão por eles. Pode Mas seguir? tem que sempre, isso é muito importante, mas tem que ser conversado, né? E uma boa estrutura necessita dessa conversa, tá? Porque o que que acontece? Depois vai ter uma lesão um pouco mais grave. Ah, foi culpa de não sei quem que liberou para jogar. Então tem que ser sempre acordado. Isso tem que ser acordado entre todas as partes para poder ter um resultado, porque o que que se busca? Está jogando lesionado, quer fazer parte da história? Legal. Mas será que lesionado ele consegue jogar em altíssimo desempenho? Isso é um ponto, Sim. tá? Porque se você não está conseguindo pelos seus scores, pelas suas pontuações, você fala, ó, vai tratar, não adianta. Agora, lesionado, se o Michael Phelps cai na piscina lesionado e ganha a medalha de ouro, meu, vai lesionado mesmo. Contanto que ele saiba que aquilo, né, a carreira do atleta, como você disse, é muito curta. Então ele tem que, aquele é o momento dele. Exatamente. A gente não se contradiz, né, Marcelo? Você colocou em outras palavras o que eu havia dito, né? O risco ele está lá. O risco pode estar elevado. Na final da Libertadores, durante as Olimpíadas, pô, o cara, o Michael Phelps, está dando 4 anos para aquilo, é a hora de tirar, né? Então, a decisão é multidisciplinar. Médico, fisioterapeuta, os vários médicos, né? O ortopedista, médico do esporte, pode ter o fisiatra, o fisioterapeuta, o educador físico, o preparador físico, o técnico, e, enfim, o próprio atleta e, muitas vezes, a sua família, né? Eu gostei do Lembrar também... pode ter um fisiatra, né? Pode ter, seria muito bom ter um fisiatra, né? Não, nem sempre tem, mas seria ótimo. Mas pode ter não, né? Mas Falou, beleza. falou fisiatra, você vai defender a sua, estou te ajudando. Pô. E quais os conceitos gerais, ainda dentro desse conceito gerais de tratamento, né, quanto à medicação, a gente tem que ter alguns cuidados a mais também. Primeiro, com a lista de doping, né, isso é muito facilmente acessível para qualquer um, está na internet em 270 línguas, né, e aos efeitos colaterais. Então, você pega um relaxante muscular lá para o Kobe Bryant, porque ele está com a dor muscular, chega na hora da partida ele dorme, né? Então cai o desempenho, igual o pianista que dormiu mal, né? Então, você melhorou a dorzinha cervical dele, a dorzinha lombar, né? Mas você tirou o cara de jogo. Então, tem que perceber também esse perfil medicamentoso para o perfil do seu atleta e da temporada.
E esse slide, eu acho que ele é muito importante, desses sobre medicação, é o mais importante, porque atleta amador e profissional usa muito anti-inflamatório. E atleta amador e profissional fica muito desidratado. Imagina o pessoal que faz esporte de luta, esporte de levantamento de peso, que tem pesagem ainda por cima, né? Então, na véspera da luta, o cara que pesava 100 está pesando 90 para se encaixar na categoria. Esse 90 é quase tudo água. No dia seguinte, ele tem que hidratar igual um doido. E como ele está no auge ali dele para chegar na luta, ele está com dor. E aí você dá anti-inflamatório para ele. Então, anti-inflamatório mais desidratação, a chance desse paciente ter uma lesão renal é imensa, né? A gente está acostumado a ver isso em idoso, a gente não está acostumado porque a gente usa pouco, graças a Deus, né? Isso entrou na cabeça das pessoas. Mas imagina, você quer melhorar, você quer tirar a dorzinha do seu atleta, você causa uma insuficiência renal e agora ele é um dialítico. Tchau, né? Esporte. Então, muito cuidado, gente, com anti-inflamatórios, períodos de desidratação. Uma coisa não impede a outra, né? O esporte não impede o uso de anti-inflamatório, mas ele tem que ser muito bem orientado. Tá, vai tomar? Beleza, mas vai se hidratar muito bem se for praticar algum esporte. E acaba que nos atletas, a gente utiliza, portanto, muitos meios físicos de tratamento, né? Então, aí nós temos mostrando ali a barraquinha da onda de choque que tem nos Pan-Americanos, nas Olimpíadas, os atletas já conhecem, fica lotado, né? O laser terapêutico, a acupuntura, as ventosas, o Michael Phelps divulgou isso aí para o mundo, né? A crioterapia, o próprio paciente ali, ó, utilizando o TENS, né, na coxa dele, ele já aprende a usar muitas vezes. E essa aí é a deixa do nosso ateliense ausente, Fernando Dourado, falar no próximo vídeo para a gente, ele que não pôde participar desse. Muito bom, Fernando. Então você tem um momento aí para você pensar uma semana para fazer uma apresentação para a gente para falar dos meios físicos nos atletas profissionais, tá? É legal para falar no atleta profissional, no amador você também pode tocar, mas é importante até no profissional porque você atende pessoas que são de extremo alto desempenho. E aí eu vou também te fazer uma pergunta até para o Fernando, porque ele acompanha, né, alguns atletas e ele já viu o que é uma desidratação aguda, né? Como que muda até questões de consciência. Um esporte que essas pessoas elas passam mal para valer, e muitos não sabem, Lucas, com a questão de desidratação nessa performance esportiva, é o halterofilista, né? Então, o que acontece? No dia da prova, antes de chegar na prova, ele não tem um peso para bater, para entrar na prova, né? Mas ele precisa desidratar para a pele colar no músculo, para ele ficar mais com aquela musculatura mais visível. Então, ele faz um corte calórico muito intenso e ele faz uma restrição de água. E na hora que você começa a fazer as poses, as posturas, você faz uma contração isométrica vigorosíssima. É muito comum pós-prova, pós-apresentação, os atletas passarem mal, chegarem a desmaiar, aqueles monstros, eles desmaiam, né? Então, isso é muito importante o que você falou, da lesão renal. Você tem que lembrar também que não é só a lesão renal, a desidratação e o uso do anti-inflamatório que vai gerar esse risco no rim também, né? Que a gente chama de azotemia pré-renal. Mas o que acontece? É também aquele excesso de quebra, de degradação muscular, gerando aqueles metabólitos que também vão ter ação aguda no rim. Então, Bem lembrado. um risco de uma lesão renal aguda é muito importante. Ah, mas e se eu hidratar? Tem que tomar cuidado com qual tipo de prova. Por quê? Porque um ultramaratonista ele vai ter que fazer uma hidratação perfeita durante a prova, porque senão ele pode fazer uma lesão renal, ele pode fazer uma rabdomiólise. Né? Ele faz uma lesão renal por uma rabdomiólise. E aí o que acontece? Então, tem que ser planejado. Para ser atleta amador, atleta profissional, se você tiver uma boa equipe de acompanhamento, isso te ajuda muito. Por quê? Porque não envolve só dieta e treino. Envolve dieta, envolve treino, envolve sono, envolve periodização. E aí sim, você vai pegar esses pacientes que têm essas lesões para você tentar recuperar e levar ele de volta o mais rápido possível para o alto desempenho, que é o que aconteceu com você já, né? Você já atende tantos atletas profissionais, mas eu gostei muito do que você falou dos lutadores, né? Porque você viu, né? Sim. Paciente com fraturas que você falou, né? Opa, será que aqui pode ou não pode? É difícil, né? E é isso, a carreira deles
é muito curta, né? No caso do levantador de peso olímpico, o que você falou foi perfeito, exceto por... Eles têm peso a bater, sim, as categorias são por Não, eu peso. estou falando de halterofilista, não falei Ah, do certo. levantador de peso, eu falei do Não, tá. halterofilista. Não, Tá? entendi. Tá. Isso. Tá certo. Bom, pessoal, acho que é isso por esse vídeo, né? É um assunto um pouco diferente. Eu até montei essa aula, nunca tinha assistido uma aula desse tema, porque geralmente a gente fala das lesões, dos esportes específicos, né? Agora, a gente percebe que existem diversas características da dor que são desse bicho aí chamado atleta, né? Então, é para isso esse vídeo. Espero que tenham gostado. Vem muito mais em breve. Eu Quem quero só te gostou... fazer mais uma pergunta, tá, Então Lucas? vai. Antes do like, Você é um atleta amador, você faz crossfit, você corre. E quando você está com muita dor muscular, você vai lá, você fez uma sessão, um treino assim extremamente extenuante, você está com muita dor muscular. Você tem costume ou não de usar alguma estratégia terapêutica por via oral para melhorar, ou você deixa o tempo curar? Whey protein. Só? Ótimo. Não, eu deixo o tempo curar. Eu não me considero um atleta. Existe uma tentativa de segmentar o que é um atleta e o que é um esportista, né? Eu me considero um esportista, sabe? O atleta ele faz de maneira muito competitiva mesmo, né? O esportista ele segue as regras do seu esporte, né? Tenta fazer bem feito, é claro, mas o objetivo dele é outro, né? Então eu respeito. Eu acho que em casos como eu, né? A dor é um grande instrumento de defesa que a gente tem para saber o que fazer, quando fazer, quanto fazer, né? Então, às vezes vem essa fadiga, essa dor muscular, aí eu dou uma corridinha com você no dia seguinte, que é uma coisa bem light, você corre mal, então eu te acompanho, porque é tranquilo, é só regenerativo mesmo. Aí se eu estou bem, eu vou fazer meus crossfits da vida. Tá certo, tá certo. É isso aí. Então, ó, você pode continuar agradecendo, mas só para antes de você fazer o agradecimento, vale lembrar que você faltou várias vezes às corridas por causa de dor, tá? Por mais light que seja. Então, pode agradecer aí o pessoal, por Tá gentileza. bom, obrigado, gente, pela audiência aí. Quem gostou, não bata palma, aperta o like. Se inscreva no canal. Recentemente alguém comentou com a gente lá que está ouvindo pelo Spotify, né? Então diversos dos nossos videoaulas, das nossas videoaulas foram para o Spotify e pode ser divertido também. E quando a gente for fazer o tema CrossFit, inclusive, vai ter um verdadeiro, como se chama, podcast, né? Nós vamos chamar convidados para falar também e vai ficar bem legal de usar no modo áudio exclusivo, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço, Marcelo. Valeu, abraço para vocês. Até mais, Até a Lucas. próxima. Até a próxima.